Graça e paz, meus irmãos. Quero saudar toda a igreja com essas palavras que são palavras importantes das Escrituras e que transmitem realmente ao nosso coração aquilo que Deus mesmo deseja fazer em nosso meio. Então, que todos possam sentir-se confortáveis dentro do possível, do calor que está fazendo. Somos gratos a Deus pela ventilação adicional com a qual fomos agraciados e, acima de tudo, somos gratos a Deus pela presença de cada um de vocês aqui nessa noite. Que Deus os abençoe a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos estudando essas 7 cartas que o Senhor Jesus enviou a 7 igrejas distintas na região da Ásia Menor, por intermédio do seu servo, o apóstolo João, enquanto esse se encontrava banido pelo Império Romano na ilha de Patmos. Cristo se revelou a ele, ditou essas cartas e, adicionalmente, deu a ele toda uma revelação adicional que está contida no livro do Apocalipse. Apocalipse é uma transliteração da palavra grega apocalipsis, que quer dizer exatamente isso, revelação, né? Então, essa revelação é a revelação de Jesus Cristo. Bom, como nós lemos o texto da carta à igreja em Sardes na semana passada, nós não iremos ler a mesma hoje, para não ficar muito repetitivo, porque iremos ler alguns versículos com os quais iremos trabalhar nessa noite. Mas, antes de prosseguir, nós vamos orar pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nosso Pai, nós queremos te dizer nessa noite o quanto nós precisamos do Senhor e o quanto realmente nós desejamos que o Senhor venha ao nosso encontro, pois cada um de nós tem a sua própria necessidade e cada um de nós precisa do Senhor ao seu próprio modo. Como é reconfortante saber que temos um Deus todo-poderoso que pode alcançar a cada um de nós, aonde nós nos encontramos, e pode comunicar diretamente aos nossos corações, através do seu Espírito Santo, aquilo que o Senhor mesmo deseja comunicar conosco, aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos nessa noite, aquilo que nós muitas vezes viemos buscando, o Senhor também sabe, e que o Senhor então possa, por causa da tua compaixão, por causa do teu amor, por causa das tuas misericórdias, que o Senhor derrame de maneira abundante o teu Espírito e a tua graça venha sobre nós nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na mensagem da semana passada, nós tivemos a oportunidade de aprender 3 verdades acerca da igreja em Sardes. Eu queria repetir rapidamente essas 3 verdades. Em primeiro lugar, nós vimos que a igreja em Sardes era uma igreja espiritualmente morta. Jesus Cristo diz a essa igreja, no versículo 1 do capítulo 3, no finalzinho do versículo, Jesus, que sabe todas as coisas, essa é uma característica
que temos visto de forma repetida em todas essas epístolas, Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome ou fama de que vives e estás morto. Né? Era apenas aparência de vida. Na realidade, do lado de fora manifestava uma coisa, mas interiormente, dentro daquilo que Deus é capaz de enxergar, que é o nosso interior, a igreja estava morta. Em segundo lugar, nós vimos que as pessoas em Sardes professavam uma fé nominal, uma fé de lábios, né? Mas os corações dos membros daquela igreja estavam muito longe de Deus. Eles falavam de Deus, o nome de Deus estava nos seus lábios, mas os seus corações estavam longe do Senhor. E em terceiro lugar, nós vimos que, infelizmente, era uma igreja onde a vasta maioria dos seus membros era composta de pessoas hipócritas. E explicamos o significado dessa palavra. Pessoas que se escondem por trás de uma máscara. Pessoas que fingem ser aquilo que elas realmente não são. Né? Então, essa atitude de fingir, de pretender ser alguma coisa que na realidade não eram. Né? Então, a situação dessa igreja, morta espiritualmente, andando longe de Deus, vivendo uma vida dupla de hipocrisia, era uma situação muito ruim. Mas, como Jesus sabe todas as coisas, né, e ele sabia dessa verdadeira condição em que se encontrava a igreja em Sardes, e sendo ele, agora vem aqui o desafio, né? Sendo ele o Todo-Poderoso, quem vai lembrar da palavra em grego? Pantocrator. Sendo ele o Pantocrator, que é como ele se apresenta no capítulo 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Então, nem tudo está completamente perdido. Por quê? Pelo contrário, quando nós temos um Deus Todo-Poderoso e quando nos voltamos para esse Deus de todo o nosso coração e buscamos o Senhor, como Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A coisa aqui é um pouco mais intensa, porque na realidade é que quando nos voltamos para Deus, como o Deus Todo-Poderoso, até mesmo aqueles que estão mortos espiritualmente podem tornar a ter vida e vida abundante. É uma alegria muito grande poder dizer isso para vocês, porque é a verdade e é o meu desejo que todos possam experimentar essa realidade. E é disso que queremos falar hoje, de voltar para o Senhor, né? De retomar a comunhão com o Deus Todo-Poderoso. O que é que essa igreja poderia fazer para consertar essa situação? O remédio é administrado ou receitado não pelo Dr. Guilherme, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que muitos costumam chamá-lo de médico dos médicos e tal, apesar dessa expressão não estar na Bíblia, é uma coisa que cabe bem. Jesus
tem a capacidade de receitar coisas para o nosso bem, coisas que irão nos fazer bem. Eu quero que você acompanhe comigo agora a leitura dos versículos 2 e 3, depois vamos desmembrar um pouco esses versículos e aprender o que Cristo recomenda a essa igreja que estava numa situação tão precária. Ele começa dizendo o seguinte no verso 2: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." Nem todos estavam mortos espiritualmente dentro daquela igreja. Alguns ainda estavam, vamos dizer assim, respirando, né? Na base de aparelhos e tal, mas ainda estavam respirando. Mas olha, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa é uma analogia muito usada por Cristo em vários momentos. Ele diz que o seu aparecimento na nossa vida é um aparecimento súbito. A hora que nós menos esperamos é a hora que ele vem se encontrar com a gente. É como um ladrão, né? O ladrão não passa na rua da nossa casa e deixa um bilhetinho para: atenção, senhores proprietários, hoje à noite estarei fazendo uma visitinha a vocês entre 4 e 4:30 da madrugada, né? Ele simplesmente vem, né? Sem avisar. Então, a nossa condição diante de Cristo é exatamente essa mesma. Nós temos que tomar muito cuidado com levar muito a sério essas palavras para não sermos encontrados distraídos, displicentes, porque Jesus diz: na hora em que menos esperais, é a hora que eu irei vir. E aqui de novo ele diz que e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Isto é, se você permanecer nesse caminho que você está seguindo. Mas se você se arrepender, fizer todas aquelas coisas anteriores lá, o encontro vai ser um encontro festivo, né? É por isso que nós temos que estar sempre prontos, né? Temos que estar sempre preparados para nos encontrar com o Senhor. E que seja um momento de paz, que seja um momento de tranquilidade, que seja um momento de doçura, que seja um momento de exaltação, um momento de transbordamento, de alegria, etc. e tal, e não um momento de vergonha, um momento de dor, de tristeza e etc. O texto aqui de Apocalipse, capítulo 3, versos 2 e 3, nos apresenta 5 verbos, e esses 5 verbos estão no modo imperativo e são apresentados numa sequência rápida que nós podemos dizer breve e seca. Jesus não queria elaborar muito sobre essas palavras, e aí eu estava pensando em pegar o dicionário e achar cada uma delas e dar uma expandida nelas e tal, e aí o Espírito falou ao meu coração, dizendo: olha, o próprio Senhor não expandiu essas palavras. Se os crentes lá em Sardes sabiam o que ele queria dizer, certamente o seu povo aqui também sabe o que essas palavras querem dizer. Então eu não vou expandir, vou só repetir e falar
uma ou outra coisa que possa nos ajudar. Em primeiro lugar, ele diz ser vigilante. Todo mundo entende isso? Vigilante, vigia, né? Vigiai e orai, porque não sabeis a que hora vem o ladrão, etc, etc. Aquela mesma expressão de antes. Vamos vigiar, né? Não vamos fazer coisas erradas, vamos estar sempre atentos, porque o Senhor pode vir a qualquer momento, então ser vigilante é algo óbvio. Consolida. Alguém sabe o que é consolidar? Não? Alguém não sabe o que é consolidar? O que é consolidar? Oi? Tornar sólido, né? Ou fortalecer, né? Fazer realmente com que uma das coisas que nós temos no nosso corpo, depois vocês podem falar com o Dr. Guilherme, ele pode explicar melhor, mas nós temos no nosso corpo várias juntas, né? Inclusive, à medida que a gente vai ficando velho, a gente fala que junta tudo e, né, joga no lixo. Então, nós temos muitas juntas. Nós temos uma junta aqui na região do ombro, temos outra aqui no cotovelo, né? Temos aqui no quadril, temos no joelho, no tornozelo. E se você mesmo sentado aí, se você colocar os seus 2 pés no chão, né? Você pode, mesmo sentado aí, consolidar a força do tornozelo com a do joelho e sentir que realmente há uma força que, como eu estou fazendo aqui, em pé, eu estou puxando os meus joelhos para dentro, né? E sinto, então, que eu estou mais seguro no chão do que quando eu relaxo, eu estou um pouco mais solto, etc. Então, essa consolidação é como se a gente realmente fosse uma junta, né? Que servisse para se unir com e essas juntas normalmente elas ligam 2 partes do corpo, né? O nosso joelho ele junta a força do nosso fêmur, ou o funcionamento do nosso fêmur, com o funcionamento e a força da tíbia e do perônio, né? Que são os ossos da parte de baixo da perna. Então, o joelho é essa junta que faz esse jogo do meio de campo aí, que nos dá flexibilidade, nos dá força e nos dá essa consolidação. Então, acho que fica claro assim. Aí ele diz, lembra-te. Todo mundo sabe o que o verbo lembrar quer dizer? Lembrar quer dizer olhar para trás e lembrar de alguma coisa que está lá atrás, né? E ele diz aqui, lembra-te, no verso 3, do que tens recebido e ouvido, né? Então, muitos de nós estamos aqui há muitos anos e temos ouvido muitas coisas, e é necessário que nós nos lembremos dessas coisas do passado, né? Que nós ouvimos, que nós aprendemos. É importante que a gente possa se lembrar, porque as lembranças acabam nos fortalecendo, porque a gente lembra daquela situação complicada e a gente lembra de como o Senhor nos livrou daquele momento difícil, atroz, né? Pessoas aqui passaram por problemas sérios, né? Teve gente aqui que passou por câncer, teve pessoas que passaram por cirurgias no coração, como foi o caso do seu Natanael, o meu,
teve o Juninho, que passou por uma experiência que quase deixou ele maluco. A Cíntia ficou totalmente maluca, mas o Juninho estava quase enlouquecendo de tanta dor no pé, mas o Senhor interviu, e então a gente tem que se lembrar. E quando a gente começa a lembrar das coisas que nós ouvimos, lembramos da palavra, lembra que falou isso, lembra que pregou sobre aquilo, lembra que uma vez foi falado isso lá na igreja e tal. E quando nós nos lembramos da ação de Deus no passado, de como Ele nos resgatou do perigo, de como Ele nos aliviou daquela dor, de como Ele trouxe paz ao nosso coração, né? Como Ele nos inundou de plena alegria, em momentos de extrema dor e dificuldade, né? Então nós nos animamos e dizemos, poxa, se Deus fez isso no passado, não foi Deus que mudou, fui eu que mudei, fui eu que virei as costas para Ele, fui eu que me afastei dEle, porque se eu continuar andando com Ele, Deus vai continuar falando comigo e continuar me ajudando em tudo que eu preciso. Entendido o suficiente? Ok. Guarda-o, né? Guarda essas lembranças e arrepende-te aonde você tiver que se arrepender. Todo mundo sabe o que é se arrepender, é reconhecer que pisamos na bola. E no futebol, a gente sabe que quando o cara pisa na bola, o que acontece? A pessoa faz o quê? Cai, o cara cai. Se você pisar na bola, você cai. Por quê? Porque a bola vai rolar e o seu pé vai derrapar junto, né? Então, nós sabemos que pisamos na bola, nós sabemos que temos caído e que temos transgredido contra o Senhor. Então, ele diz, olha, tem um remédio para isso, chama-se arrependimento. Reconhecimento de que errei e que eu quero voltar para o Senhor, né? Porque o Senhor, não pense você nem por um instante que o Senhor vai estar carrancudo, né? Com o bico comprido, esperando você aparecer para te dar aquele carão e falar um monte de coisa para você, viu, Rosa? Não é assim que ele vai estar. Ele vai estar como o pai do filho pródigo, aguardando o retorno do seu filho. Porque se nós somos filhos de Deus mesmo, a gente pode se afastar um pouco de Deus, mas a gente é uma saudade muito grande do Pai eterno. Como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus é maravilhoso, como Deus é generoso. Eu preciso voltar para Deus. E quando eu decido voltar para Deus, Ele é como o pai do filho pródigo. Ele está à distância, olhando o caminho para ver se alguém se aproxima. E a Bíblia diz que todas as vezes que um arrependido volta para o Pai, o que acontece lá no céu? Os anjos prorrompem em louvores e cânticos e é uma festa, eles fazem uma algazarra porque o pecador arrependido voltou para os braços do Pai. E é assim que Deus nos espera e quer nos receber. Então, a maioria das pessoas em Sardes precisavam tomar esses remédios, seguir essa receita. Mas havia um pequeno grupo na igreja em Sardes
descrito aí no verso 4, onde Cristo diz assim, lembre-se que aqui é sempre o Senhor que está falando, assim, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Nós falamos sobre o que essa contaminação representava, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo e as coisas que estão no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do próprio mundo, né? E quem ama o mundo vai perecer junto com o mundo. O mundo passa bem como as suas concupiscências. Se você estiver abraçado numa concupiscência, você vai passar junto. Mas ele diz assim, mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Amém. Amém. Né? Então ele diz algumas pessoas que não se contaminaram. Então vamos dizer assim que no meio daquela intoxicação ou contaminação reinante no seio daquela igreja, havia uma bolha de ar puro, né? Havia um remanescente que estava vivo e ainda servia a Deus de forma como Deus deseja ser servido. Isso é uma coisa que nós temos que aprender, porque é bíblico, é histórico, biblicamente histórico, e se encontra por todas as páginas das Escrituras, que é o quê? No relacionamento de Deus com a humanidade, é sempre um pequeno grupo, que a Bíblia chama de remanescente, que consegue realmente estabelecer um relacionamento, manter um relacionamento, aprofundar um relacionamento com Deus e com o povo de Deus. Nós acabamos de ler a história de um homem chamado quê? Quem lembra? Noé. Acabamos de ler a história desse homem chamado Noé. Então, quando Deus resolveu dar cabo da raça humana, os críticos dizem assim, que Deus cruel, que Deus brutal, que Deus sem consideração, etc. e tal. E muitas vezes os crentes ouvem isso e não sabem o que dizer, porque o dilúvio veio mesmo e matou todo mundo. Mas não foi bem assim, do jeito que a pessoa entendeu e quer nos fazer acreditar. Porque quando Deus viu que a coisa estava ruim sobre a terra, ele disse as seguintes palavras: o meu espírito não irá brigar com os seres humanos para sempre. Eu vou fixar um prazo para eles se arrependerem. Vocês acham justo? Fixar um prazo? Então Deus fixou um prazo razoável. O prazo que Deus fixou, alguém lembra, não? 120 anos foi o prazo que Deus fixou. É razoável, Rita? 120 anos? Diz assim, vou te dar 120 anos para você se arrepender e voltar para os meus caminhos. É razoável, Rosa? 120 anos? Eu acho que, né? Então, a grande realidade é essa. Né? E aí, o grande segredo de Noé, que nós já lemos, mas vamos ler rapidamente de novo aqui, em Gênesis 6:9, Dimitris vai projetar para nós, diz assim, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, mas o segredo de Noé era essa última frase que diz assim, Noé andava com Deus. Noé não andava com aquelas más companhias que tinha de sobra no mundo daqueles dias. Entre andar com aquela galera e andar com Deus, Noé andava com Deus. Vocês já imaginaram num planeta
que nunca havia visto chuva. Não havia chovido na terra ainda. A Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava a terra. Chuva ainda não havia caído. Aí o sujeito vem e diz, diz para a galera, olha, o que você está fazendo, Noé? Estou construindo uma arca, porque Deus vai mandar muita chuva do céu, um dilúvio, e vai cobrir toda a terra e até os montes mais altos da terra vai ficar tudo coberto. Vocês já imaginaram a gozação que Noé teve que enfrentar? Acho que ele poderia ter dito para Deus assim, Deus, para que o senhor foi estabelecer 120 anos de limite? Por que não foi 80, ou 60, ou 45, ou 30? 30 já estava bom, meu. Mas a paciência de Deus e a longanimidade de Deus é maior do que o que nós podemos imaginar, é maior do que, às vezes, o que nós podemos pedir, né? É sempre maior. Deus vai muito além do que nós podemos pensar e pedir. Então, Noé andava com Deus. E ele enfrentou toda a zombaria, toda a anarquia. Certamente os caras vinham de noite, roubavam alguns troncos de madeira para zoar com a cara dele. No dia seguinte tinha que mandar os filhos atrás daqueles troncos para achar onde é que estavam, etc. E a coisa não deve ter sido fácil naqueles 120 anos. Ou então, quando Deus decidiu destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, ele também decidiu uma outra coisa. 2 Pedro 2, 6 e 7. Diz assim, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Certo? Então, no meio dos habitantes daquela cidade, não sabemos quantos habitantes tinha, talvez 1.000, 1.500, havia um indivíduo que se incomodava com toda aquela bandalheira que acontecia dentro da cidade. Né? E então, é como nós estamos falando, no relacionamento com Deus é sempre um pequeno grupo. Nos dias de Acabe, que foi um rei muito mau em Israel, ele tem um nome até apropriado, que ele praticamente acabou com o reino de Israel, o nome dele era Acabe, e ele foi o marido daquela infame mulher que já tratamos aqui várias vezes, chamada Jezabel, aquela bruxa, aquela feiticeira, aquela mulher maligna mesmo, né? Chegou um ponto tal que o profeta Elias imaginou que ele era a única pessoa que existia em todo o reino de Israel que temia a Deus. Ele fala para Deus, Deus, mataram todos os teus profetas e só sobrou eu. E Deus diz, a resposta divina a ele é bem diferente do que ele imaginava. 1 Reis 19, 18 diz o que aí, Dimitrios? Também conservei em Israel 7.000. Agora, muita gente diz assim, tinha 7.000 pessoas. Não, na verdade tinha 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Então eram 3.500 pessoas, desde que todo mundo tivesse 2 joelhos. Né? Então vamos deixar isso bem claro. Mas 7.000 joelhos não se dobraram a Baal, e nem essas pessoas, donas desses joelhos, beijaram a imagem de Baal. Você não está sozinho, Elias.
Tem mais uma multidão aí com você, espalhada pelo reino, aí você não sabe, mas tem gente que está firme, né? E mais tarde, foi a vez do reino de Judá se afastar do Senhor e colher o amargo fruto da destruição. Todavia, a promessa do profeta Isaías, naqueles dias, foi a seguinte, Isaías 6,13. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Já ia destruir tudo. Se sobrar 10%, os inimigos voltarão para acabar o serviço. Mas ele diz assim, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, né? Porque são árvores de grande tronco, né? Então você não consegue desarraigá-la, você tem que cortar e deixar um toco lá, né? O profeta diz assim, a santa semente é o seu toco, né? Daquilo que parece que está destruído, vai brotar um ramo novo. Uma vez eu vi um bambuzal que pegou fogo. Eu não vi o bambuzal antes de pegar fogo, não vi o bambuzal pegando fogo, mas eu vi o local onde o bambuzal que pegou fogo existia. E eu estava guiando um grupo de acampantes para fazermos uma dinâmica, e de repente, quando passei por aquele local e vi o chão todo chamuscado, né, onde o bambuzal estava, eu notei que aqui e ali havia umas folhinhas verdes brotando do chão. Então eu parei, pedi para todos eles fazerem um círculo, falei, olha, muitas vezes a nossa vida se parece com esse pedaço de terra. Estamos completamente chamuscados, queimados. Passamos por experiências que nos deixaram arrasados. Mas quando confiamos em Deus, dá uma olhadinha nesse galinho verde de bambu que está brotando do chão, dessa alturinha assim, ó. Sempre uma oportunidade para recomeçar. Então, eu quero dizer para vocês, todos que estão aqui, para a gente terminar, que nós também somos parte desse remanescente. Nós somos um pequenino rebanho. Nós não temos uma igreja aqui para sentar 10.000 pessoas. Aliás, os bombeiros vieram aqui e eles mandaram a gente colocar aquela placa lá, que aqui só cabe no máximo 95 pessoas. Né? Então, nós somos um pequeno rebanho. Nós gostaríamos de alcançar mais pessoas, de trazer mais pessoas, mas nós nunca vamos ser uma igreja de 2.500 membros, até porque não dá para acomodar aqui, né? E é difícil de cuidar de tantas pessoas assim, você acaba não cuidando realmente, acaba não pastoreando realmente. Então a igreja em Sardes era composta de um pequenino grupo, mas verdadeiro rebanho, né? Então, a pergunta é, mas não tem sido esse mesmo caso? Quando a gente lê a história bíblica, a gente não vê que é sempre um pequeno grupo que permanece fiel ao Senhor, que é esse remanescente? De um lado temos igrejas enormes, explodindo de pessoas, mas elas são, na realidade, que é o tema dessa epístola, verdadeiros cemitérios espirituais, como a igreja em Sardes. Era um cemitério espiritual. Parecia que estava ativa, que estava muito viva,
e tal, mas Deus conhecia o interior e sabia que aquelas pessoas estavam mortas. Agora, por outro lado, Jesus, que conhece tudo e todos, conforta os seus verdadeiros discípulos, mesmo sendo pouquinhos, com essas palavras em Lucas 12, 32, são palavras maravilhosas. Ele diz assim: não temas, o quê? Pequenino rebanho. Sabe por quê? Porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ah, mas nós somos tão poucos. Não importa. A alegria de Deus é contrariar a raça humana, que pensa muito de si mesma e faz muita bobagem, enquanto Deus abençoa umas poucas pessoas de verdade, que o procuram de coração. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não temos que nos preocupar com uma grande igreja, porque onde estiverem meros 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Precisa de 500 pessoas para fazer um movimento, fazer um barulho que chegue até o céu. Ei, Deus não é surdo. Deus ouve aquela oração silenciosa, feita no coração. Não precisa de barulho para Deus ouvir, não. Então, fortalece o que resta. Olha, vocês são poucos, nem todos estão bem. Então, se você está bem, ou um pouco melhor que o outro, fortalece o teu irmão mais fraco. Ajuda aquele que está precisando de ajuda, estende tua mão, né? Então, nós temos que nos envolver, quero aplicar um pouco aqui essas ideias, e aí vou terminar. Nós temos que nos envolver profundamente uns com os outros e nos fortalecer mutuamente. Precisamos conhecer uns aos outros. E a gente só conhece gastando tempo, visitando as pessoas, né? Estando juntos, ouvindo. E você pode fazer alguma coisa que de fato possa ajudar a pessoa. Tem muita gente aqui, no meio de tão poucas, tem muitos no meio de poucos aqui, que ainda tem dúvidas de todos os tipos, dúvidas sobre a palavra de Deus, dúvidas sobre a vida pessoal, dúvidas se eu sou realmente convertido ou não, há todo tipo de dúvida. O que essas pessoas precisam? Elas precisam ser esclarecidas, precisam ser fortalecidas no conhecimento. E se você tem esse conhecimento, e você tem essa capacidade, você deve fazer isso. Procurar alguém, sentar para conversar, e de repente, no meio da conversa, a pessoa expõe aquela dúvida, aquela necessidade, então, para a gente ajudar. Tem gente aqui que está fraquejando na fé. Não confiam em Deus. Poucos leem a Bíblia. E poucos, menos ainda, oram. Eu vou aproveitar para falar que nós temos uma reunião de oração toda segunda-feira, às 8 horas, na casa da irmã Odete. Gostaríamos de ver mais pessoas ali, orando conosco, vindo para orar, nessas 8 horas. Né? Essas pessoas que estão fraquejando na fé, precisam ser cercadas por um grupo amoroso que
as estimule a confiarem no Senhor e demonstrarem tal confiança através da oração. Como é que eu demonstro que eu confio em Deus? Orando a Deus. Deus, eu venho procurar o Senhor porque o Senhor é o único caminho, é a única solução que eu tenho. Se eu for atrás do ser humano, eu vou quebrar a cara. Eu tenho que vir atrás do Senhor. Tem alguns cristãos novos aqui, adolescentes, temos 2 aqui. Temos alguns adultos que não estão aqui hoje à noite, mas que também são cristãos novos, como é o caso da Pamela e do Lucas, que são ainda crianças em Cristo e precisam de alimento sólido da palavra, precisam ser fortalecidos, encorajados, né? Às vezes eu vejo crentes mais velhos, mais experimentados e mais fortes, desprezando os irmãos mais fracos, dando risada, vendo o cara bater a cabeça e achando engraçado. Não tem graça nenhuma. É uma tristeza quando isso acontece. Quando o irmão nosso perde o rumo e erra o caminho e desaba na ribanceira. Alguém acha isso engraçado? Tem graça isso? Não tem graça nenhuma. Mas muitos na vida cristã estão assim, caídos pelas ribanceiras, e muitos crentes estão passando e achando graça, olhando o cara lá embaixo e rachando o bico de rir. Então, não, meus irmãos, nós temos que buscar essas pessoas e fortalecê-las por meio do exemplo, por meio do ensino, mas principalmente por meio da verdadeira amizade. Amizade verdadeira. Sincera, ser amigo sincero, leal. Sincero. Uma palavra interessante. Antigamente, quando se faziam vasos de barro, se colocava o vaso para secar, o vaso trincava, alguns vasos trincavam. Como o barro já estava solidificado, não dava para... Quando o vaso se desmancha na mão do oleiro, ele ainda é aquela massa pastosa, não tem problema porque ele pega e faz outro. Mas quando o vaso trinca, depois de seco, não tem jeito de esfacelar e transformar ele em massa de novo para fazer outro vaso. Então, o que os vendedores de vaso aprenderam desde cedo? A tapar essas rachaduras com cera. Né? Colocavam cera na rachadura, depois vinham com uma lixinha, lixavam o vaso e o pó do vaso lixado passava para cima da cera e a rachadura desaparecia. Então, quando o cara vinha comprar um vaso, ele perguntava para o vendedor, esse vaso é sem cera, né? Sem cera, esse vaso. É um vaso sincero. É daí que vem a expressão, sincero. Sem cera, sem enganação, sem embromação. É como nós temos que ser. E, por fim, muitos, infelizmente, quando veem esse estado de coisas, preferem desanimar e sair, deixando aqueles irmãos fracos e feridos para morrerem lentamente, abandonados, sozinhos, porque, dá muito trabalho me envolver com as pessoas. Eu quero ir para uma igreja que eu possa louvar o Senhor, que eu possa me sentir bem, que eu saia fortalecido. Eu não quero me desgastar com pessoas que precisam de ajuda, de oração, mas é por isso que nós somos poucos. Mas pessoas, se fôssemos milhares precisando uns dos outros, seria bem mais difícil, né?
É mais fácil isso se resolver aqui com 40 pessoas do que com 2.000, vocês não acham? Eu acho. Então a gente tem que despertar para isso. Então, em vez de sair, de abandonar, nós devemos nos envolver e obedecer às palavras que Jesus mencionou lá em cima, e que eu só vou ler mais uma vez, só para lembrar. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Essas são as palavras de Deus para essa igreja hoje à noite. Que o Senhor abençoe a todos.